Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. Sempre para mim é uma honra, uma satisfação tê-los conosco aqui nesse trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, e agradeço sempre as manifestações, né? Vocês me chamam nos stories, nos messages, no WhatsApp, para comentar. Você que estiver em qualquer lugar do Brasil, do mundo, forte abraço. Olha, mais uma vez tenho a satisfação aqui de receber o poeta, né, Francisco Bahia aqui. Mais uma vez o convidei agora para saber dele, sobre sua vida, né, toda essa trajetória ao longo desses 70 anos, um jovem, né, que ainda está aí fazendo muitas poesias maravilhosas para a gente. Bahia, tudo bem? Uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no canal de boa. Nos conte, poeta, Bahia veio de onde? Bahia é natural de onde? Quantos irmãos? Casou? Filhos? Fale um pouquinho para o seu público, nosso público, a sua vida. As pessoas querem saber, querem ter essa curiosidade, os fãs, né? Bom dia, Alex, querido amigo. Bom dia, nossos seguidores de todas as plataformas. Falar da minha vida é muito simples e é muito bom. Momentos de alegria, né? Muito mais alegria, mas momentos de tristeza também. Eu sou filho de baixadeiros, né? Minha mãe, Adaí Bahia da Silva, ela é de Matinha, da Baixada Maranhense. Meu pai, João Pereira da Silva, ele é de São Bento. Muitos me acham que por ter pais da Baixada, seja eu também da Baixada. E eu me sinto orgulhoso de ter pais da Baixada e me orgulho muito quando alguém faz essa associação. Eu me sinto também baixadeiro. Adoro a Baixada, Viana, Matinha, São João Batista, enfim, todos os municípios que formam aquela Baixada maravilhosa. Pois bem, eu nasci bem ao lado da Fonte do Ribeirão. Meu pai tinha um comércio e ficamos lá, eu, até 2 anos. Logo após, meu pai adquiriu uma pequena casinha no Codozinho. Aí sim, começa a minha vida e todos sabem que eu sou também filho do Codozinho. Em São Luís. Em São Luís. Estou falando de São Luís do Maranhão. Codozinho é um bairro extraordinário, um celeiro cultural, e eu fiquei lá até 25 anos de idade. Então eu tenho amigos de infância, amigos queridos, que eu jamais esquecerei. Tenho lembranças extraordinárias do Codozinho. Codozinho tem 3 nomes. É Rua Euclides da Cunha, Codozinho e Rua Branca. Na verdade, São Luís é cheia de magia, né? É Areal, com Anil, Cavaco, com São Campari de Fátima, e essa misturada toda que forma a nossa grande ilha, o Pão Açu, a Ilha do Amor. Então, eu fui para o Codozinho com 2 anos. Eu não tenho lembranças da Rua do Ribeirão, onde eu nasci. Não tenho lembranças, são 2 anos. Minha irmã, 4 anos mais velha do que eu, é que tem lembranças mais, tinha lembranças mais claras, e me via descendo ali para brincar na Fonte do Ribeirão. Por falar em irmãos, eu só tive uma irmã biológica, filha do meu pai, filha e filha da minha mãe, Ariela Estela, depois adquiriu o sobrenome de Salim Rosas, né? Ariela Estela Bahia da Silva. Faleceu recentemente, no dia 10 de outubro, nos deixou um vazio enorme, uma saudade infinita. Eu me emociono sempre quando eu falo dela, porque além de ser irmã, para mim ela era uma mãe. Ela adquiriu toda a parte de conselhos, experiência, de serva de Deus, com a nossa mãe, e isso ela passava para mim e passava para todos que a rodeavam. Era uma pessoa muito querida.
maestrina, professora de música, teve uma participação muito grande nos festivais de corais, contralto, cantava no coral, foi funcionária da UFMA, da prefeitura como professora, do Teatro Arthur Azevedo, ao lado da sua querida amiga Nerine Lobão, que ela foi diretora administrativa financeira do teatro, tem participação nas composições das peças que foram iniciadas, que foram encenadas naquele espaço cultural. Então isso é maravilhoso. Então eu só tive uma irmã, um irmão também, o José Ibamar, antes que meu pai casasse com minha mãe, ele teve esse filho. E foi um irmão também muito querido, ele também já faleceu. Foi um irmão muito querido, ia muito na nossa casa, né? Ele era muito ligado ao pai, ao nosso pai, e a minha irmã também. Ele era, na verdade, o que mais parecia com meu pai. A gente tem uma certa semelhança com eu tinha uma certa semelhança, tenho uma certa semelhança com minha mãe e ele tinha com meu pai. Então, essa é a minha composição da minha família. Hoje a família Bahia é muito grande, mas desse galho, dessa árvore genealógica, só resta a mim, Francisco Manuel Bahia da Silva. Só, porque meu pai e minha mãe só tiveram 2 filhos, eu e meu irmão. Então, Casou. Aí eu casei em 1979. Casei em 1979. Me formei já com 50 e tantos anos. Eu digo para a juventude agora, estudar nunca é tarde. Você pode ter a idade que você tiver. Há espaço para o estudo, há espaço para o entendimento, há espaço para o conhecimento. Busque, que é fundamental aprender, fundamental conhecer as coisas. Eu me formei em gestão ambiental pelo Selma, e isso também tem uma história nessa minha ida para a universidade, porque foi um amigo meu, às 21 horas eu estava em casa, foi quando ele me ligou perguntando se eu tinha ainda vontade de estudar. E era, na verdade, um dos grandes sonhos da minha mãe me ver formado, no 3º ano. E eu falei que sim. Aí ele me convidou para a gente fazer parte desse grupo lá do Selma. Eu fui, fiz e me formei. Tentei fazer uma pós-graduação, mas sozinho é meio complicado, né? Pós-graduação era online, meio complicado. Então eu me formei, já beirando 60 anos. Não pratiquei a profissão, né? Que é, inclusive, aqui eu teço uma crítica, mas positiva. Esses cursos têm que ter uma prática e tem que ter o estágio. Nós acadêmicos dessa área, deveríamos ter o estágio dentro da fala do Rio Doce, por exemplo. A gente aprender na prática. Tivemos uma disciplina que uma professora nos ensinou a fazer da água suja, vamos dizer assim, uma água potável. E ela levou lá os produtos e realmente a água ficou límpida, com DNA, com pHD, aliás, ótimo, maravilhoso. Mas isso deveria ter fora da universidade. Mas tenho certeza que a direção das universidades, nesse campo, ou já fizeram ou vão fazer. Pois bem, então eu me formei aí, Alex, e continuo trabalhando, já aposentado, me aposentei. Antes que levassem anos mais para a aposentadoria, antes que fizessem a reforma previdenciária, e como sugestão, inclusive, de um próprio funcionário do INSS, eu me aposentei. Não é lá essas coisas, mas ajuda demais. No momento que nós estamos vivendo, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Então, aqui está sucintamente a minha vida, até entrar, evidentemente, no campo da literatura, que é outro espaço. Eu ia falar a respeito disso, onde que nasceu esse dom, essa vontade, desde cedo, que você, como poeta, já sabe que vai ser um imortal, né? E vai ficar as suas memórias para sempre. Nesse sentido, quem foi que inspirou, como começou a partir de você mesmo? Olha, a inspiração, o dom, ele é dado por Deus. Às vezes você nem percebe que você tem dons. Alguém desperta em você.
Rapaz, você é muito bom nisso. É um dom que Deus lhe deu. O que você vai fazer com esse dom é aprimorá-lo, aperfeiçoá-lo, para ele poder crescer. E tudo que se faz, evidentemente, se faz voltado para o bem, voltado para aquilo que você acha que vai beneficiar alguém, ajudar alguém, e bem aí tem um alguém especial que é Deus. Você não pode deixar de botar Deus na sua vida, Deus à sua frente. Deus é o mentor do mundo, o criador do mundo. Ele sabe tudo, sabe das suas deficiências, das suas vicissitudes, das suas virtudes, ele sabe tudo. Permite que você caia, porque ele sabe que você vai levantar. E você está do lado, e ele está do lado de você. Então eu comecei a rabiscar, já nos meus 16 anos, mas rabiscos soltos, que eu nem imaginava que isso se transformaria em poesia. Por onde eu andei, eu sempre tive uma participação nas falações, digamos assim. Na igreja, por exemplo, que eu me batizei na Igreja Presbiteriana Independente, primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Luís, que fica ali situada no Canto da Fabril, próximo à Pax União. Foi lá que eu me batizei quando eu era bebê, me batizaram, aliás. Quando eu era bebê, quando eu tinha meus 18 anos, eu fiz minha profissão de fé. E lá eu fui o responsável para ler o juramento do jovem que havia decidido entregar-se a Jesus Cristo. Claro que eu tive meus desvios, me desviei, e agora, graças a Deus, estou retornando. Então, no meu colégio, na Escola Bueno Asa, na Escola Modelo, que eu concluí meu ensino fundamental, eu era sempre a pessoa escolhida para declamar, para falar em nome dos amigos. Não que eu fosse, eu não tinha noção de nada. E como eu gostei muito de falar, ou gosto ainda, hoje mais moderadamente, me escolhiam. Os professores me escolheram. A professora Marita, por exemplo, que eu tenho o maior carinho, lembrança dela, fazer o 4º ano primário na Escola Modelo, ela sempre me escolhia para declamar. Isso é uma coisa natural. Ninguém força ninguém. Tanto que os cursos, por exemplo, o curso que vai ser feito aqui futuramente, de dicção oratória, ele te dá uma noção de como te tirar do medo, do escuro da oratória. Porque você acha que você não tem condição. Você tem medo de falar. Então esse curso exatamente é para isso, é para te tirar te iluminar diante das palavras, te dar palavras, te dar força, te dar ânimo, te dar coragem para falar. E isso não quer dizer que você vai ser um grande orador. Pode ser sim, mas não quer dizer que vai. Você vai ter condições de falar em qualquer reunião, tranquilo, sem medo de pegar o microfone, sem medo de se pronunciar. Esses cursos que dão, te levam a isso. Então, quando a gente tinha... Eu posso falar? Pode. Quando a gente tinha uns 18, 19 anos, aí começa minha vida. Eu conheci um grande poeta, eu até falei isso no último programa aqui, teu. Eu tinha um colega que já foi embora, um amigo que foi embora, um amigo poeta, João Alexandre Júnior. E eu trabalhava no Departamento Estadual de Estatística, que era um departamento ligado à Secretaria de Agricultura. Nós trabalhávamos com estatística, com números. E eu fiz um poema, rabisquei lá um poema e deixei sobre a mesa. E ele passou, olhou, leu, perguntou quem tinha feito, eu falei que tinha sido eu. E ele disse, olha, isso aqui é um poema, eu posso publicar? Aquilo ficou, eu me envaideci com aquilo. Eu jamais imaginei ter um escrito meu publicado no jornal. E ele era responsável pelo suplemento literário do Jornal Pequeno. Era um encarte literário do Jornal Pequeno. E aí eu comecei, eu e alguns amigos meus, através do João Alexandre, nós começamos a escrever aos domingos para esse encarte literário.
Aí nós começamos a ficar um pouco conhecidos. Tanto que o poeta Nascimento de Moraes, ao publicar o seu livro Esperando a Missa do Galo, uma coletânea, ele chegou no balcão e disse: eu gostaria de ter poemas de vocês para publicar no meu livro. Olha, de chofre. Como é que nós íamos fazer aquilo? Aí nós nos entreolhamos e o poeta João Alexandre disse: você não tem aquele poema? Aí deu o nome do poema. Misture, faça alguma coisa que tenha uma referência com o Natal. E eu peguei o poema e inseri mais algumas frases, mais algum contexto, coloquei na mão. Tem no livro, não só minha poesia, mas de todos os meus amigos que ali estavam, no livro Esperando a Missa do Galo, Nascimento de Moraes. Foi a primeira aparição literária que eu tive, o que nós tivemos aqui em São Luís do Maranhão. Essa experiência boa. E, meu amigo, gostaria de você, além da obra que a gente já falou, Labirintos de Nós Mesmos, tem mais, né? Um livro aí que eu gostaria que você falasse pra gente, e como é que tá, foi o primeiro, o segundo, diga aí pra gente. Olha, Alex, esse livro aqui tem uma história muito bonita, viu? Porque esse livro, poesia para mim é assim, já está editado, foi editado, publicado, está na AMEI, na Associação Maranhense de Escritores Independentes, ali no Shopping São Luís. Eu tenho alguns exemplares ainda em casa e lá tem outros exemplares, porque esse livro tem uma história. Esse livro ele só foi editado por causa da união de amigos meus, que disseram, num bate-papo informal, que geralmente a gente faz, que era hora de eu ter um livro publicado. E eu disse para eles, como eu disse desse aqui, Labirinto de Nós Mesmos, que ainda vai ser editado, se Deus quiser, em 2023, que sonho eu tinha, poemas eu tinha, mas eu não tinha condições financeiras de publicar um livro. Isso porque o sistema público não nos dá, na verdade, a oportunidade de ter os nossos trabalhos publicados através deles, que eles têm, inclusive, como fazer isso. Agora vai ser lançado, se não me falo, 50 poetas e poetisas numa coletânea, que até uma amiga minha de Caxias que vai participar, feito pela Secretaria de Cultura. Eu até falei na página dela que, infelizmente, eu não soube. Se eu soubesse, eu encaminharia esse livro para ser colocado a leitura, a avaliação deles. E ela sentiu pena. Então, nós temos que publicar independentes. Como é que é independente? Você vai à gráfica, entrega um livro, eles na hora fazem o orçamento, lhe entregam, e você vai atrás do recurso. Se você tiver algum recurso, dá a metade, como foi feito lá na gráfica no bairro de São Francisco, o primeiro livro, e lá o rapaz faz tudinho bonitinho, vê o que tem que corrigir, corrige, imprime, te entrega os exemplares e você vai ver onde você vai divulgar o seu trabalho. Foi assim. E eu espero que esse livro, Labirinto de Nós Mesmos, que é o segundo livro, seja feito dessa mesma forma. Se Deus me der condições de ter o projeto financeiro em mãos, eu farei na hora. Até agradecerei aos amigos que querem ver o segundo livro publicado. Porque, além desse segundo livro, eu já tenho praticamente mais 2 livros prontos. E tenho o objetivo, um sonho de fazer um livro, de editar um livro, que fale do relacionamento de Deus comigo. Que eu tenho muitos poemas que eu fiz reverenciando, agradecendo, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez por mim até hoje. Perfeito. Eu queria aqui te pedir que você realmente não pare, continue fazendo mais obras. Esse projeto, eu tenho certeza, em 2023 está chegando. Vai com certeza ser publicado. A
nossa página está fazendo divulgação. Queria que você deixasse seu contato mais uma vez, e a todos que apreciem a leitura. Não vamos ficar só em celular, não. Vamos ler. É muito importante, você criança, você jovem, você de todas as idades. E o idoso só é idoso porque foi um jovem que deu certo. Então, de forma que é importante, sim, pai. E aí eu queria te agradecer, que você deixasse aqui os comentários finais, a sua participação. A sua história é muito bonita. Saiba disso, que muita gente ficou aí interessado em saber que natureza humilde você veio, cresceu e está aí, né, levando sua mensagem, sua poesia para o mundo. Olha, Alex, meus contatos, principalmente o meu telefone, o número do meu telefone, o prefixo é 98, né? É 98804-7632. No Facebook eu estou como Silva Manuel. No Instagram eu estou como Ayabe Silva. No WhatsApp tem Ayabe. Mas você vai pelo número do telefone e você me localiza. E qualquer pessoa que queira adquirir o livro, que eu ainda tenho também, do Poesia Pra Mim É Assim, é só ir no meu privado. A gente bate um papo. Se for necessário, eu encaminharei através de Sedex. Eu vendi muitos livros para fora do Maranhão, né? Eu tenho amigas maravilhosas, como a Meg, da Bahia, do Rio Grande do Norte, Luciane. Enfim, o Brasil, alguns estados, alguns poetas e poetisas compraram o livro, né? Nunca me viram, nunca me conheceram. Me conhecem através das minhas poesias, dos meus trabalhos. E gostam e compraram. E estão, inclusive, ansiosos para o lançamento desse segundo livro. Já me disseram. Inclusive, dispostos até a me ajudar financeiramente. E eu agradeço, aqui aproveitando o teu espaço, para agradecer esse carinho que eles têm por mim. Então, esses são os meus contatos, fácil de serem encontrados, né? Eu geralmente publico um poema no Facebook, no Instagram, por dia. Isso quando a inspiração vem. Inclusive, eu queria finalizar lendo um poema que eu fiz, que eu coloquei ontem. A pura verdade minha, é o que eu estou sentindo. Que diz assim: eu e minhas dores, estupefato e cético, me questiono de onde surgiu esse tal de nervo ciático. Uns dizem, talvez para dar-me um pouco de felicidade. Não te preocupa, amigo, não tem nada a ver com a idade. Sorrio um pouco, um tanto quanto constrangido. E outra pergunta me arrisco a fazer: como então entender a dolorosa hérnia de disco? Antes do ensaio de resposta, deixo sobre a mesa o resultado dos exames, pois deu até bico de papagaio. Todos os olhos ficaram estarrecidos e tristes, porém, eu de dedo em riste, deixei bem claro aos amigos meus: não se preocupem, pois minhas dores estão nas mãos poderosas de Deus. É o que eu estou sentindo. Se é idade ou não é idade, é o que eu estou sentindo. Mal posso ficar em pé. Mas é isso mesmo. Deus não te dá um fardo que tu não possas carregar. A gente vai até quando Ele permitir nossa presença aqui na Terra. Fundamental é que deixemos legado, né, um bom legado, que eu acho que eu já deixei. Tenho um bom legado aí, filhos maravilhosos, educação maravilhosa, tá entendendo? E, enfim, trabalho literário, tudo isso é legado, tudo isso te faz com que seja sempre lembrado, né? O pessoal diz assim, o homem tem que... Eu fiz a ligação outro dia sobre o homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore plantar uma árvore, escrever um livro
tem outra coisinha aí para se sentir realizado. Bom, plantar uma árvore, já plantei várias. Escrever livro, já escrevi o livro. Mas viver bem, né? Viver bem. E depois eu fiz a ligação seguinte, tudo isso vai te eternizar, te imortalizar. Porque quando alguém olhar uma árvore plantada, pergunta, quem foi que plantou essa árvore? Foi fulano de tal, foi Alex que plantou essa árvore. Não mexe. Bom, aí você vai para livros. Cara, olha rapaz, o cara escreveu aqui uma coisa. Quem é esse escritor aqui? Ele já foi embora há muito tempo, né? Não, mas aí foi o escritor fulano de tal, Francisco Bahia. Ah, legal, então ele está te imortalizando, a árvore está te imortalizando, e tem uma outra parte que eu me esqueci, que também te imortaliza. Então a gente precisa fazer isso. Não que você queira se sentir bem, ser imortalizado. Não. Você se sente bem de ser lembrado bem. Por isso é que a amizade é fundamental. Por isso é que a amizade é fundamental. Tem gente que se apega a bens materiais, tudo isso fica, tudo isso passa. O que fica, na verdade, que vai te fazer ser lembrado, é a amizade, é o respeito, é o carinho que todos tiveram ou têm por você. Perfeito, agradeço muito a presença do meu amigo poeta Francisco Bahia, a expectativa da vitória da seleção, e agradeço a você em qualquer lugar do Brasil e do mundo pela acolhida, né, e essa paciência que você tem em nos acompanhar, viu? Forte abraço.